O silêncio da noite sempre carregou segredos. Há coisas que habitam o espaço entre as estrelas e o coração humano. Verdades que atravessam gerações, sussurradas em sonhos e reveladas por aqueles cuja alma ainda não esqueceu de onde veio. Esta é uma história sobre uma criança de 4 anos que disse algo que fez o mundo parar. Algo que conecta a ciência mais avançada da humanidade com o texto mais antigo da fé. Algo sobre a Lua, que desafia tudo o que pensávamos saber sobre nosso lugar no universo, sobre a origem da consciência e sobre o que realmente significa estar vivo neste pequeno planeta azul, flutuando no vazio infinito. Se você acredita que nada acontece por acaso, inscreva-se agora. Talvez este vídeo tenha chegado até você por um motivo maior. Era uma noite comum em uma pequena cidade do interior. A família reunida após o jantar. Aquele momento tranquilo onde as palavras fluem sem pressa e o peso do dia finalmente começa a se dissipar. A mãe lavava a louça enquanto o pai ajeitava alguns papéis sobre a mesa da cozinha, preparando-se para mais uma semana de trabalho. O som da água corrente na pia, o tinir dos pratos sendo organizados, o rangido suave da cadeira onde o pai se acomodava, tudo compunha aquela sinfonia doméstica que se repete em milhões de lares todas as noites. E foi então, nesse momento de aparente normalidade, que algo extraordinário aconteceu. A pequena Sofia, com apenas 4 anos de idade, estava de pé ao lado da janela da cozinha, observando o céu noturno através do vidro ainda embaçado pelo calor do jantar. A lua cheia brilhava lá fora, majestosa e serena, pintando o quintal com sua luz prateada. Sofia ficou em silêncio por alguns instantes, aquele silêncio profundo que às vezes as crianças carregam, como se estivessem acessando algo além do momento presente, além do tempo linear, além das fronteiras do que chamamos de realidade. Então, sem tirar os olhos daquela esfera luminosa que dominava o céu escuro, ela disse algo que fez seus pais congelarem no lugar, como se o próprio tempo tivesse decidido pausar por um instante. A lua não era assim antes. As palavras saíram de sua boca com uma seriedade que não pertencia a uma criança de 4 anos. Não havia brincadeira em sua voz, não havia fantasia infantil ou imaginação desenfreada. Havia apenas uma declaração factual, proferida com a certeza de quem relata algo que viu com os próprios olhos. A mãe virou-se lentamente, ainda com as mãos molhadas da água da pia, gotas escorrendo pelos dedos e caindo no chão de cerâmica. O pai levantou os olhos dos papéis, a caneta parando no meio de uma anotação. Eles se entreolharam por um breve segundo, aquele olhar que casais desenvolvem ao longo dos anos, capaz de comunicar volumes sem uma única palavra. Depois, quase simultaneamente, voltaram a atenção para a menina parada junto à janela. Inicialmente, sorriram. Aquele sorriso automático que adultos oferecem quando acham que uma criança disse algo engraçado ou confuso, quando acreditam estar diante de mais uma das incontáveis fantasias que povoam a mente dos pequenos. Mas Sofia não retribuiu o sorriso. Não se virou para eles buscando aprovação ou atenção. Seu olhar permanecia fixo na lua, completamente absorto, carregado de uma certeza inabalável e de algo mais, uma profundidade, uma antiga familiaridade, como se ela estivesse reconhecendo algo ou alguém depois de muito tempo separados. A mãe secou as mãos apressadamente em um pano de prato e se aproximou, seus passos cautelosos sobre o piso frio. Ela se ajoelhou ao lado da filha, colocando-se na mesma altura, e seguiu o olhar de Sofia em direção à janela. Lá fora, a lua continuava sua vigília silenciosa, indiferente ou talvez profundamente atenta ao drama que se desenrolava dentro daquela pequena cozinha. Como assim, meu amor? A lua sempre foi assim,
disse a mãe, mantendo a voz suave, mas sentindo uma pontada inexplicável de inquietação começar a crescer em seu peito. Sofia balançou a cabeça devagar, um movimento deliberado e solene. Não, mamãe. Antes ela era diferente. Ela era muito mais perto da terra e brilhava diferente, como se tivesse vida própria, como se respirasse. O pai agora também havia se levantado e se aproximado. Abandonara completamente os papéis sobre a mesa, toda a sua atenção capturada por aquela conversa que estava tomando um rumo completamente inesperado. Havia algo na voz da menina, uma qualidade que ele não conseguia definir, mas que despertou nele uma inquietação profunda, quase primordial. Ele se ajoelhou do outro lado de Sofia, formando um pequeno semicírculo diante da janela, 3 pares de olhos agora voltados para aquela esfera celestial que a humanidade contempla há milênios. Sofia, ele disse, escolhendo as palavras com cuidado. Onde você ouviu isso? Foi em algum desenho? Alguém te contou alguma história sobre a lua? A menina finalmente desviou o olhar da janela e voltou-se para o pai. Seus olhos, grandes e escuros, pareciam conter oceanos de conhecimento que não deveriam caber em alguém tão jovem. Eu não ouvi, papai. Eu não vi em nenhum lugar. Eu lembro. Eu estava lá. Aquela palavra, lembro, pairou no ar da cozinha como uma chave que abre portas que deveriam permanecer fechadas, como um sino tocando em uma dimensão paralela, ecoando através de camadas de realidade que normalmente permanecem separadas. A mãe sentiu um arrepio percorrer sua espinha, começando na base do pescoço e descendo vértebra por vértebra. O pai sentiu seu coração acelerar, bombeando sangue com mais força, como se seu corpo soubesse, em um nível instintivo, que algo importante estava acontecendo. Eles trocaram olhares novamente, tentando decidir silenciosamente como proceder. Era apenas a imaginação fértil de uma criança? Deviam simplesmente sorrir e mudar de assunto? Ou havia algo mais acontecendo ali? Algo que exigia que eles prestassem atenção, que levassem a sério. Antes que pudessem decidir, Sofia continuou, e o que ela disse transformou completamente aquela noite comum em algo que nenhum deles jamais esqueceria. Antes, quando eu estava lá, a lua era como um jardim. Tinha águas claras, brilhantes, que não molhavam, mas limpavam. Tinha luz própria, não precisava do sol. E tinha pessoas, não pessoas como aqui, mas parecido, olhando para a terra, esperando, se preparando. O coração da mãe começou a bater tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Ela não era especialmente religiosa, havia se afastado da igreja ainda na adolescência, mas tinha crescido ouvindo histórias bíblicas nas aulas de catecismo. E algo naquelas palavras, águas que não molhavam, mas limpavam, luz própria, seres esperando, ecoou em algum lugar profundo e esquecido de sua memória. Parecia familiar, como se ela já tivesse ouvido algo parecido antes, talvez em um sonho, talvez em outra vida. O pai, engenheiro por formação e cético por natureza, sentiu seu mundo racional começar a tremer. Ele conhecia os dados científicos sobre a Lua, sabia que era um corpo celeste morto, sem atmosfera, sem água, sem vida, uma rocha gigante presa na órbita terrestre, formada há bilhões de anos, quando um planeta do tamanho de Marte colidiu com a Terra primitiva. Isso era o que diziam os livros, o que ensinavam nas universidades, o que a NASA confirmava em todas as suas missões. Mas também sabia que havia mistérios, anomalias que a ciência oficial nunca explicou completamente. Estruturas fotografadas pelos satélites e pelas missões Apollo, que pareciam geométricas demais para serem naturais. Sinais de rádio captados que nunca foram totalmente compreendidos, campos magnéticos em locais onde não deveriam existir. E aquele fato perturbador que poucos mencionam. Quando os módulos lunares das missões Apollo impactavam a superfície lunar,
Sismógrafos registravam que a lua tocava como um sino oco por horas, como se fosse vazia por dentro, como se não fosse exatamente o que parecia ser. Sofia, ele disse, tentando manter a voz firme e racional, enquanto sentia o chão de suas certezas começar a ceder. Você pode me contar mais sobre isso? Sobre estar lá? A menina finalmente tirou os olhos da janela completamente e sentou-se no chão frio da cozinha, cruzando as perninhas. Seus pais, ainda ajoelhados ao seu lado, ajustaram suas posições para ficarem mais confortáveis, percebendo instintivamente que essa conversa não seria rápida. Havia nos olhos de Sofia uma profundidade que não deveria existir em alguém tão jovem. Era como se, por um instante, eles estivessem diante não de sua filha de 4 anos, mas de alguém muito mais antigo, alguém que havia visto e compreendido coisas que ultrapassavam completamente a experiência humana normal. A lua era um lugar de espera, começou Sofia, sua voz assumindo aquele tom distante de quem está relembrando algo muito distante. Um lugar entre o céu e a terra. Quando as pessoas saíam de lá de cima, ela apontou com o dedinho para o teto, para além dele, para cima, sempre para cima. Antes de virem para cá, para a terra, elas passavam pela lua primeiro. Era onde elas aprendiam. Aprendiam sobre a terra, sobre o corpo humano, sobre o esquecimento que viria, sobre as missões. Missões. A palavra ecoou na cozinha. A mãe sentiu suas pernas fraquejarem e, de ajoelhada que estava, deixou-se cair completamente sentada no chão frio, encostando as costas no armário. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ela lembrou-se vagamente de ter lido algo sobre isso anos atrás, em um livro sobre espiritualidade que uma amiga lhe emprestara. Algo sobre a crença antiga de que a alma atravessava esferas celestes antes de encarnar, cada esfera preparando-a de uma forma diferente para a experiência terrena. Algo sobre a lua sendo o último portal, o último filtro antes do mergulho na matéria densa. Mas como uma criança de 4 anos poderia saber disso? Como poderia articular conceitos que estudiosos passavam décadas tentando compreender? O pai, ainda lutando contra sua natureza analítica que gritava por explicações lógicas, tentou uma última vez racionalizar. Sofia, você tem certeza de que não viu isso em algum filme? Ou talvez ouviu alguém conversando sobre isso na escola, algum amiguinho contou? A menina o olhou com uma paciência infinita, como se compreendesse perfeitamente por que ele estava lutando para acreditar. Não, papai, eu estava lá. Antes de vir para cá, antes de ser a Sofia, antes de ser a Sofia. As palavras ficaram suspensas no ar como pássaros que não sabem para onde voar. A mãe começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto, sem que ela entendesse completamente por quê. Não era tristeza, não era medo, era algo diferente, uma emoção para a qual não havia nome, uma mistura de reconhecimento, de alívio, de gratidão, como se uma parte dela que estava adormecida há muito tempo tivesse acabado de despertar. O pai sentiu um nó na garganta, apertado e doloroso. Sentia-se dividido entre abraçar a impossibilidade do que estava ouvindo e render-se à autenticidade cristalina que emanava de cada palavra de sua filha. Havia algo acontecendo ali que ultrapassava qualquer explicação racional. Algo que tocava em verdades que a humanidade passou milênios tentando entender. Guerras foram travadas para defender ou suprimir. Civilizações inteiras construíram templos para honrar. O mistério da existência. A pergunta sobre de onde viemos e para onde vamos. A possibilidade de que a vida não começa no nascimento nem termina na morte, mas é apenas um capítulo de uma jornada muito, muito maior. Naquela noite, depois que Sofia finalmente foi dormir, embalada por canções de ninar, cantadas por uma mãe ainda processando o que havia ouvido, os pais ficaram acordados até as primeiras horas da manhã. Não conseguiam dormir. Não conseguiam simplesmente ir para a cama e fingir que aquela conversa não havia acontecido. Sentaram-se juntos no sofá da sala.
um laptop entre eles, e começaram a pesquisar. Pesquisaram sobre a Lua, sobre suas características físicas e químicas, sobre as missões Apollo e o que os astronautas haviam reportado. Descobriram coisas que nunca haviam sabido antes. Descobriram que vários astronautas que foram à Lua voltaram transformados, alguns se tornando profundamente religiosos, outros dedicando o resto de suas vidas a estudar fenômenos paranormais e consciência. Edgar Mitchell, do Apollo 14, havia fundado o Instituto de Ciências Noéticas especificamente para estudar a natureza da consciência após ter uma experiência mística profunda durante sua viagem de retorno da Lua. Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, havia enfrentado depressão severa e alcoolismo após retornar, como se não conseguisse mais se ajustar à vida terrena normal depois de ter tocado algo além. Outros astronautas relataram ter visto luzes inexplicáveis, ter sentido presenças, ter tido momentos de conexão universal que mudaram completamente sua compreensão de realidade. Descobriram também sobre as fotografias. Centenas de imagens tiradas durante as missões Apollo que mostravam estruturas estranhas na superfície lunar. Formações que pareciam artificiais demais para serem naturais. Torres que se elevavam quilômetros acima da superfície, objetos em forma de cúpula, padrões geométricos que sugeriam design intencional. A NASA havia explicado a maioria como ilusões de ótica, pareidolia, a tendência humana de ver padrões onde não existem. Mas algumas das imagens eram difíceis de descartar tão facilmente. E havia o fato perturbador de que muitas dessas fotografias haviam sido classificadas ou perdidas ao longo dos anos. Depois, guiados por uma intuição que não sabiam de onde vinha, começaram a buscar nas escrituras antigas. A mãe, que havia se afastado da religião anos atrás, sentiu-se estranhamente compelida a abrir a Bíblia velha que sua avó lhe havia dado e que ficava esquecida na estante. Seus dedos folhearam as páginas amareladas até encontrar o livro de Gênesis, o relato da criação. Foi ali, nas primeiras páginas daquele texto milenar, que ela encontrou algo que fez seu sangue gelar. E Deus fez os dois grandes luminares, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. Luminares, não refletores, não satélites naturais. Luminares, corpos celestes que produzem sua própria luz. A Lua era descrita não como algo que meramente reflete a luz do Sol, mas como algo que possui luz própria, luz inerente. Ela leu e releu aquele versículo, sentindo cada vez mais intensamente um frio percorrer seu corpo. Sofia havia dito exatamente isso, com suas próprias palavras infantis. Tinha luz própria, não precisava do sol. Como? Como uma criança de 4 anos, que nunca havia estudado a Bíblia, que mal sabia o que era religião, poderia saber disso? O pai continuou pesquisando e descobriu algo ainda mais perturbador. Em textos apócrifos, aqueles livros que foram excluídos do cânon bíblico oficial durante os concílios da Igreja primitiva, havia referências extensas à Lua como um lugar de purificação das almas. O livro de Enoque, em particular, descrevia em detalhes elaborados as jornadas do profeta através das esferas celestiais, incluindo uma descrição vívida da esfera lunar como um lugar onde almas aguardavam o momento apropriado para encarnar, onde eram instruídas por anjos sobre suas missões terrestres. Escritos gnósticos falavam sobre a Lua como o último portal, através do qual a alma deve passar, ao descer do pleroma divino para a realidade material, e o primeiro portal que deve atravessar ao retornar. Tradições místicas judaicas, particularmente a Cabala, descreviam a Lua, chamada Yesod na árvore da vida, como a fundação, o alicerce, o ponto de conexão entre o mundo espiritual superior e o mundo material inferior. Tudo isso estava documentado. Não eram invenções modernas ou teorias conspiratórias da internet.
Eram crenças antigas, transmitidas através de milênios, preservadas em textos que antecediam a ciência moderna por milhares de anos. E agora, uma criança de 4 anos estava dizendo exatamente as mesmas coisas. Eles ficaram ali, na madrugada silenciosa que precede o amanhecer, o laptop ainda brilhando fracamente na escuridão da sala, tentando juntar peças de um quebra-cabeça que parecia impossível e, ao mesmo tempo, perfeitamente lógico. Se você removesse todas as pressuposições modernas sobre a natureza da realidade, se você permitisse por um momento que talvez os antigos soubessem de coisas que nós esquecemos, se você considerasse a possibilidade de que a consciência não é um subproduto acidental de neurônios disparando, mas algo fundamental no universo, então tudo começava a fazer sentido de uma forma assustadora e bela. E se for real? Sussurrou a mãe, sua voz rouca de cansaço e emoção. E se ela realmente estiver lembrando? E se tudo isso for verdade? O pai não respondeu imediatamente. Ficou olhando pela janela, para onde a lua já estava começando a descer em direção ao horizonte, preparando-se para dar lugar ao sol nascente. Finalmente ele disse: se for real, então tudo que pensamos saber sobre a vida, sobre o universo, sobre nosso propósito aqui, tudo isso precisa ser repensado. Significa que somos muito mais do que carne e osso. Significa que há um plano, um propósito, uma inteligência organizadora por trás de tudo isso. Significa que... Sua voz falhou por um momento. Significa que a vida tem sentido, que não estamos sozinhos, que nada é por acaso. Eles se abraçaram ali, no sofá, enquanto a primeira luz do dia começava a filtrar através das cortinas. Não tinham dormido nada, mas sentiam-se estranhamente revigorados, como se tivessem acabado de despertar de um sono muito mais longo e profundo. Nos dias seguintes, Sofia voltou ao assunto várias vezes, sempre naturalmente, sem dramaticidade, como quem comenta sobre férias ou um passeio recente. Ela mencionou que na Lua havia construções, embora não fossem feitas de tijolos ou concreto como as daqui. Eram estruturas de luz cristalizada, disse ela, lugares onde os que esperavam se reuniam para aprender e se preparar. Descreveu jardins que não eram como os jardins terrestres. Não havia terra nem plantas no sentido convencional, mas sim algo que ela chamou de jardins de luz, onde havia formas vivas, feitas de frequências e cores que não existem no espectro visível da Terra. Disse que havia encontros regulares nesse lugar, assembleias onde seres luminosos, ela não os chamava de anjos, mas era claramente isso que eram. Ensinavam sobre o amor, sobre o sofrimento, sobre o esquecimento que aconteceria ao nascer e por que esse esquecimento era necessário. Explicavam que se as pessoas lembrassem de tudo, não viveriam plenamente a experiência humana, não aprenderiam as lições que vieram aprender, mas alguns, disseram esses seres, precisariam reter fragmentos de memória. Alguns teriam a missão de lembrar um pouco, o suficiente para ajudar outros a não se perderem completamente na ilusão da separação. Eles me mostraram você e o papai, disse Sofia certa manhã enquanto tomavam café. Mostraram nossa família e disseram que eu tinha que vir ajudar vocês a lembrar. A mãe, que estava passando manteiga no pão, parou com a faca no ar. Lembrar o quê, minha filha? Sofia olhou para ela com aqueles olhos profundos, antigos, que a gente não é só daqui, que a gente vem de lá de cima, que todo mundo esquece quando nasce, mas alguns têm que lembrar um pouquinho, para ajudar os outros a não terem tanto medo. Medo da morte, medo da vida, medo de estar sozinho, porque ninguém está sozinho, nunca. A mãe largou a faca e abraçou a filha, lágrimas escorrendo silenciosas pelo seu rosto.
Havia ali uma sabedoria, uma compaixão, uma compreensão profunda da existência que ela própria, aos 36 anos, ainda buscava desesperadamente, e estava saindo da boca de uma criança que mal sabia amarrar os próprios sapatos. Antes de continuar, me conte nos comentários. Você acredita que algumas almas guardam memórias de antes do nascimento, de lugares entre mundos? Escreva. Eu acredito que nada se perde, tudo retorna. O pai, tentando ainda encontrar alguma explicação lógica que pudesse reconectar sua mente engenheira com o que estava vivenciando, decidiu buscar ajuda profissional. Não porque achasse que havia algo errado com Sofia. Ela era claramente uma criança saudável, feliz, bem ajustada, mas porque precisava saber. Precisava entender se o que estava acontecendo tinha algum precedente, alguma explicação na psicologia ou neurociência. Ele agendou uma consulta com a doutora Helena Campos, uma psicóloga infantil renomada na região, com doutorado em desenvolvimento cognitivo e mais de 20 anos de experiência. Explicou a situação por telefone de forma resumida, e a doutora, profissional e curiosa, concordou em ver Sofia. As 2 primeiras sessões foram exploratórias. A doutora Helena conversou com Sofia sobre sua vida cotidiana, suas brincadeiras, seus amigos na escola, aplicou alguns testes cognitivos padronizados, verificou marcos de desenvolvimento, avaliou suas habilidades sociais e emocionais. Tudo absolutamente normal. Sofia era uma criança típica de 4 anos em todos os aspectos mensuráveis. Mas na terceira sessão, quando a doutora finalmente perguntou sobre a lua, sobre as memórias que ela alegava ter, Sofia respondeu com a mesma seriedade e consistência que havia demonstrado com seus pais. Descreveu novamente o lugar de espera, os seres de luz, as estruturas cristalinas, os jardins de frequência. A doutora Helena, treinada para detectar fantasias infantis, mentiras, confabulações ou sinais de influência externa, não encontrou nenhum desses marcadores. A narrativa de Sofia era internamente consistente, emocionalmente genuína e surpreendentemente sofisticada em seus conceitos. Ao final da terceira sessão, a doutora pediu para falar com os pais a sós. Eles se sentaram em sua sala, decorada com diplomas e certificados que cobriam 2 décadas de prática psicológica, e esperaram enquanto ela organizava seus pensamentos. Olhem, começou a doutora. Helena, tirando os óculos e os limpando nervosamente, um hábito que desenvolvia quando estava genuinamente perplexa. Eu não tenho uma explicação convencional para o que sua filha está dizendo. Do ponto de vista psicológico padrão, ela é completamente saudável. Não há sinais de trauma, de fantasia patológica, de confusão entre realidade e imaginação. Ela distingue perfeitamente o que é real no sentido cotidiano e o que é brincadeira. Quando ela fala sobre a lua, sobre essas memórias, ela não está fantasiando no sentido que entendemos. Ela está relatando, como alguém que relata uma viagem que fez. Mas isso é possível? Perguntou o pai, inclinando-se para a frente. Uma criança de 4 anos ter esse tipo de conhecimento? A doutora suspirou profundamente. Possível dentro da nossa compreensão atual, da psicologia infantil e neurociência? Não. Sofia demonstra conhecimento sobre conceitos teológicos, cosmológicos e filosóficos que seria impossível ter adquirido através de meios normais. Ela não foi exposta a esse material. Mesmo que tivesse sido, uma criança de 4 anos não teria a capacidade cognitiva de processar, integrar e articular esses conceitos da forma que ela faz. E, no entanto, ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Aqui está ela, fazendo exatamente isso. O que a senhora está dizendo, então? A mãe perguntou, sua voz tensa. Estou dizendo que há fenômenos que a ciência ainda não compreende completamente. Há casos documentados, embora raros, de crianças que alegam lembrar de experiências pré-natais, de vidas passadas, de conhecimentos que transcendem sua existência atual. O trabalho do doutor
Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, documentou centenas de casos de crianças com memórias de vidas passadas que puderam ser verificadas. Há pesquisas sobre experiências de quase morte em crianças muito pequenas que relatam coisas que não deveriam saber. A ciência mainstream tende a ignorar ou descartar esses casos, mas eles existem. São reais. E sua filha... Ela olhou para os pais com uma mistura de respeito e espanto. Sua filha pode ser um desses casos raros, onde o véu entre mundos está mais fino, onde a memória da alma, se é que podemos chamar assim, permanece mais acessível. A senhora acredita nela? O pai perguntou diretamente. A doutora Helena colocou os óculos de volta, um gesto que parecia lhe dar coragem para o que estava prestes a dizer. Como cientista, deveria dizer que preciso de mais dados, mais evidências. Mas como alguém que passou 20 anos conversando com crianças, que aprendeu a reconhecer quando estão mentindo, fantasiando ou sendo genuínas, sim, eu acredito que Sofia está relatando algo real para ela. Se é memória de uma existência pré-terrena, se é acesso a algum tipo de consciência coletiva, se é algo que a ciência ainda não tem ferramentas para entender, isso eu não sei. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza. Sua filha não está inventando. Ela não está mentindo. Ela acredita profundamente no que está dizendo. E há uma coerência, uma profundidade em sua narrativa que sugere que ela está acessando algum tipo de informação genuína. Os pais saíram daquela consulta não com respostas, mas com algo mais valioso: validação. Uma profissional respeitada havia confirmado que não estavam loucos, que não estavam vendo padrões onde não existiam. Algo real, algo extraordinário estava acontecendo com sua filha. Nas semanas seguintes, eles começaram a documentar tudo. Compraram um gravador e, sempre com a permissão e naturalidade de Sofia, gravavam suas conversas quando ela falava sobre suas memórias. Nunca forçavam. Nunca pressionavam. Apenas deixavam que ela compartilhasse quando se sentisse inclinada a fazer isso. E o que emergiram daquelas gravações foi extraordinário. Sofia descreveu a Lua não como os cientistas a descrevem hoje, um satélite morto e rochoso, mas como algo vivo, pulsante, desempenhando uma função no grande esquema da existência. Disse que a Lua era como um coração que batia, bombeando não sangue, mas algo que ela chamava de luz-amor para a Terra. Era uma estação transmissora, um ponto de ancoragem entre dimensões, um portal através do qual a consciência fluía entre reinos. A Lua estava viva antes, disse ela certa noite, desenhando com giz de cera sobre papel. Era como um coração batendo. Ela mandava algo para a Terra, tipo uma música que a gente não escuta com o ouvido, mas com o que tem dentro. E a Terra mandava algo de volta. Elas conversavam, elas se amavam. E o que aconteceu? Perguntou a mãe suavemente. Por que a Lua não é mais assim? Sofia parou de desenhar e ficou quieta por um longo momento, seus olhos fixos no papel. Algo aconteceu e a Lua ficou quieta. Ficou dormindo. As pessoas que estavam lá tiveram que ir embora. Algumas vieram para a Terra rápido antes do tempo. Outras voltaram para cima. E a Lua ficou esperando, dormindo, guardando as memórias de quando era viva. Esperando o quê, minha filha? Esperando acordar de novo. Esperando o momento certo, quando as pessoas da Terra estiverem prontas para lembrar, para entender, para não ter mais medo. Aí as portas vão abrir de novo e todo mundo vai poder ir e voltar. Vai poder lembrar quem realmente é. A mãe sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Aquela descrição, a Lua como algo vivo que adormeceu, como uma estação de transição que foi fechada temporariamente, encontrava ecos em múltiplas tradições espirituais e, surpreendentemente, também em algumas teorias científicas marginais sobre a Lua ser um satélite artificial, uma nave, um posto avançado construído por inteligências avançadas. O pai, incapaz de deixar de lado completamente sua natureza analítica, começou a pesquisar com ainda mais profundidade.
Descobriu que havia cientistas respeitáveis, embora minoritários e frequentemente ridicularizados, que propunham exatamente isso, que a Lua tinha características que sugeriam construção artificial. Sua órbita perfeitamente circular. O fato de sempre mostrar a mesma face para a Terra. Seu tamanho relativo ao Sol, que permite eclipses perfeitos, algo estatisticamente improvável de acontecer por acaso. As mascons, concentrações massivas de material denso logo abaixo da superfície, que criam anomalias gravitacionais inexplicáveis. O fato de que, quando impactada, a Lua ressoa como um objeto oco por horas. Tudo isso estava documentado. Não eram teorias conspiratórias sem fundamento, mas anomalias reais que a ciência oficial tinha dificuldade em explicar satisfatoriamente com a teoria da formação lunar por impacto. E então, certa noite, enquanto revisava antigas transcrições de missões Apollo que havia encontrado em arquivos online, ele descobriu algo que fez seu sangue gelar. Em uma transmissão da Apollo 11, que havia sido cortada do broadcast público, mas permaneceu nos arquivos da NASA, os astronautas relatavam ver estruturas no lado distante da Lua. A conversa foi interrompida abruptamente, e quando retomada, o assunto havia mudado completamente. Outros astronautas, em entrevistas anos depois, quando já estavam aposentados e menos preocupados com represálias profissionais, haviam mencionado coisas similares. Luzes que não deveriam estar lá, estruturas que pareciam artificiais, uma sensação persistente de serem observados. Uma noite, ele pediu para Sofia desenhar como a Lua era antes. Ela pegou seus lápis de cor e papel e começou a desenhar com a concentração intensa que crianças pequenas às vezes demonstram. O que emergiu não foi o desenho típico de uma criança de 4 anos, uma bola amarela com um rosto sorridente. Em vez disso, Sofia desenhou uma esfera complexa com estruturas geométricas, com o que pareciam ser cúpulas ou domos, torres ou obeliscos, jardins dispostos em padrões simétricos e mandálicos. E no centro do desenho, ela fez algo que parecia uma grande porta ou portal, com símbolos ao redor. O que são esses desenhos aqui, Sofia? Perguntou o pai, apontando para os símbolos que circundavam o portal. É a língua de antes. Ela respondeu naturalmente, continuando a colorir. A língua que todo mundo falava antes de nascer, quando estava esperando. Não tem som. É feita de sentimentos e cores. O pai fotografou o desenho com mãos trêmulas. Aquela noite, incapaz de dormir, ele enviou a imagem para um professor de línguas antigas que havia sido seu orientador na universidade, o Dr. Roberto Mendes, especialista em proto-hebraico, aramaico e línguas semíticas primitivas. Junto com a imagem, escreveu apenas: "Você reconhece alguma coisa nesses símbolos?" Foi desenhado por uma criança de 4 anos que nunca teve exposição a línguas antigas. A resposta veio uma semana depois. Foi mais longa e mais perturbada do que ele esperava. Caro amigo, recebi sua imagem e devo admitir que fiquei profundamente intrigado e, confesso, um tanto perturbado. Alguns dos símbolos desenhados pela criança apresentam semelhanças estruturais com caracteres proto-hebraicos e aramaicos primitivos, particularmente as formas usadas em textos místicos pré-rabínicos. Não são idênticos, mas há uma qualidade, uma essência formal que é inegavelmente similar. Mais intrigante ainda, a disposição dos símbolos em padrão circular ao redor de uma abertura central lembra disposições encontradas em textos cabalísticos sobre os portões do paraíso e as esferas celestiais. É impossível que uma criança de 4 anos, sem exposição a esse material altamente especializado, pudesse ter criado isso por acaso. Você disse que ela nunca viu nada semelhante? Porque se for verdade, então estamos diante de algo que desafia a explicação convencional. Eu gostaria muito de conhecer essa criança, se os pais permitirem. O pai leu e releu o e-mail.
sentindo seu mundo racional continuar a desmoronar. E, paradoxalmente, algo mais profundo e mais verdadeiro começar a emergir em seu lugar. Como? Como era possível? Mas a pergunta como estava começando a parecer menos importante do que a percepção crescente de que estava acontecendo. Algo real, algo que transcendia completamente sua compreensão prévia de como o mundo funcionava. A mãe, enquanto isso, havia voltado às escrituras com novo fervor. Lia agora não como quem busca regras morais ou histórias edificantes, mas como quem busca pistas, fragmentos de uma verdade maior que havia sido codificada naqueles textos antigos. E quanto mais lia, mais encontrava. No Gênesis, a descrição da lua como luminar, não refletor, mas fonte de luz própria. Nos Salmos, referências à lua como sendo estabelecida para sempre e tendo luz própria que testifica nas noites. Em Jeremias, menções à rainha dos céus, um termo que teólogos debatiam há séculos, com alguns associando a lua, outros à deusa-mãe de antigas religiões. Em Isaías, a profecia de que no novo céu e nova terra, a luz da lua será como a luz do sol, sugerindo que a lua havia perdido algo, que sua luz havia sido diminuída e que seria restaurada. Ela encontrou textos apócrifos que descreviam em detalhes elaborados jornadas de profetas através das esferas celestiais. O livro de Enoque, em particular, dedicava capítulos inteiros a descrições das jornadas do profeta pelos 7 céus, com a esfera lunar sendo descrita como morada de almas, aguardando encarnação, um lugar de purificação e preparação. Tradições cabalísticas falavam sobre Yesod, a esfera lunar na árvore da vida, como o fundamento da realidade material, o portal entre o mundo de formação e o mundo de ação, entre espírito e matéria. Tudo se encaixava. Textos sagrados de diferentes tradições, judaica, cristã, islâmica, hindu, todos continham referências à lua como algo mais do que uma rocha morta no céu. Como um portal, uma estação de trânsito, um lugar de transformação da consciência. Não foi escondido, ela disse ao marido uma noite, após mais uma sessão de pesquisa conjunta. A verdade nunca foi escondida. Está ali, nos textos antigos, nas tradições espirituais, até mesmo nas anomalias científicas que ninguém quer discutir abertamente. Nós que esquecemos como ler, nós que paramos de prestar atenção, escolhemos acreditar que somos apenas carne e osso, que o universo é apenas matéria morta, movendo-se aleatoriamente. Mas nossos ancestrais sabiam, e agora nossa filha está lembrando. O pai olhou para a esposa e viu nela uma transformação que espelhava a sua própria. Eles não eram mais as mesmas pessoas que eram algumas semanas atrás, antes daquela noite na cozinha, quando Sofia olhou pela janela e disse que a lua não era assim antes. Algo neles havia mudado fundamentalmente, como se portas em suas próprias consciências tivessem sido abertas, permitindo que luz entrasse em lugares que antes eram escuros. Sofia continuava sua vida de criança normal. E a escolinha? Brincava com seus bonecos, assistia seus desenhos favoritos, brigava com os pais sobre comer vegetais, ria alto quando seu pai a fazia cócegas. Era uma menina completamente comum em todos os aspectos visíveis. Mas de tempos em tempos, geralmente à noite, quando via a lua, algo mudava. Sua expressão se tornava distante. Seus olhos adquiriam aquela profundidade antiga, e ela compartilhava mais fragmentos de memória. Certa noite, disse algo que conectaria todas as peças de uma forma que nenhum deles esperava. Algo que lançaria luz sobre não apenas sua própria experiência, mas sobre um mistério muito maior que estava se desenrolando silenciosamente pelo mundo inteiro. Mamãe! Papai! Ela disse sentada entre os dois no sofá enquanto assistiam desenhos juntos. Eu não sou a única que lembra, sabia? Os pais se entreolharam e depois olharam para a filha. O que você quer dizer, amor? Tem outras crianças.
Muitas. Elas também lembram de antes. Algumas lembram da lua, como eu, outras lembram de outros lugares, mas todas lembram de algo. Foi combinado assim. Muitas crianças viriam agora lembrando, para ajudar todo mundo a acordar. A mãe sentiu seu coração acelerar. Como você sabe disso, Sofia? Você conversou com outras crianças sobre isso? Não aqui, lá. Antes de vir, a gente se encontrou lá e combinou. Disseram para a gente que ia ser difícil, que muitos adultos não iam acreditar, que a gente podia se sentir sozinha às vezes, mas que era importante, que tinha chegado a hora de a Terra lembrar quem ela realmente é. O pai levantou-se do sofá e começou a andar pela sala, processando o que acabava de ouvir. Se isso fosse verdade, se houvesse outras crianças pelo mundo relatando experiências similares, então isso não era um caso isolado. Era algo muito maior, um fenômeno global, talvez até um ponto de virada na consciência humana. E foi nesse instante, entre o invisível e o eterno, que algo começou a mudar. Mas o que viria a seguir superaria tudo que eu poderia compreender. Nos dias que se seguiram a essa revelação, algo extraordinário começou a acontecer. Como se o universo tivesse ouvido as palavras de Sofia e decidido confirmar sua verdade, outras famílias começaram a aparecer. Primeiro foi uma mensagem no grupo de pais da escolinha. Uma mãe, hesitante e claramente receosa de ser ridicularizada, compartilhou que sua filha de 5 anos havia começado a falar sobre memórias de antes de nascer, sobre um lugar entre as estrelas onde ela havia esperado para vir à Terra. A mensagem terminava com um pedido quase desesperado. Alguém mais está passando por isso? Ou estou ficando louca? A mãe de Sofia, lendo aquela mensagem em seu celular enquanto preparava o jantar, sentiu seu coração disparar. Suas mãos tremeram sobre o aparelho. Ela olhou para o marido, que estava ajudando Sofia com um quebra-cabeça na sala, e chamou-o com a voz embargada. Ele veio até a cozinha e ela mostrou a mensagem. Os olhos dele se arregalaram. Trocaram um daqueles olhares que diziam tudo sem palavras. Não estavam sozinhos. Ela respondeu à mensagem, pedindo para conversar em particular. Trocaram números de telefone. Naquela mesma noite, falaram por mais de 2 horas. A outra mãe, chamada Carla, chorou ao telefone ao perceber que não estava sozinha, que não estava imaginando coisas, que sua filha não era a única. Ela contou que sua pequena Melissa falava sobre um jardim de luz, onde almas esperavam, sobre seres luminosos que as preparavam para a vida na Terra, sobre missões que cada uma traria codificadas em seus corações. Descrevia detalhes surpreendentemente similares ao que Sofia relatava. Embora as 2 meninas nunca tivessem se encontrado, nunca tivessem conversado. É tão parecido com o que Sofia diz, sussurrou a mãe ao telefone, caminhando até a janela da cozinha, de onde podia ver a lua crescente no céu. Melissa também mencionou a lua? Sim, respondeu Carla, a voz ainda trêmula. Ela diz que a lua era diferente antes, que era um lugar de passagem, que tinha água e luz própria. Como ela pode saber disso? Ela tem 5 anos e nunca foi exposta a nada desse tipo. Combinaram de se encontrar. No fim de semana seguinte, as 2 famílias se reuniram em um parque. As crianças brincaram juntas naturalmente, como crianças fazem, correndo atrás de pombas e disputando os balanços. Mas houve um momento, quando ambas estavam sentadas lado a lado no carrossel, em que algo mudou. Os pais, observando de longe, viram as meninas conversando com uma seriedade incomum. Suas expressões se tornaram solenes, adultas. Permaneceram assim por vários minutos, falando baixo, gesticulando, parecendo reconhecer uma na outra algo profundo e antigo. Quando as chamaram para o lanche, Sofia disse à sua mãe naturalmente: "A Melissa também estava lá, mamãe. A gente se lembra uma da outra agora." Melissa confirmou para sua mãe: "Eu conhecia a Sofia de antes. A gente tinha combinado de se encontrar aqui." As mães se entreolharam, lágrimas brotando espontaneamente.
Os pais, tentando manter alguma compostura racional, mas claramente emocionados, apenas balançaram a cabeça em silêncio, sem palavras adequadas para o que estavam testemunhando. Mas isso foi apenas o começo. Através daquela primeira conexão, outras famílias começaram a surgir. O pai de Melissa conhecia um colega de trabalho cujo filho de 6 anos desenhava compulsivamente o que chamava de a Casa da Lua, estruturas de cúpula e torres cristalinas idênticas ao que Sofia havia desenhado. Uma vizinha de Carla tinha uma sobrinha que, aos 4 anos, falava fluentemente em uma língua que ninguém reconhecia, até que um professor universitário identificou como aramaico antigo, algo que a criança jamais poderia ter aprendido. Um casal que frequentava a mesma igreja que a família de Sofia tinha um filho que descrevia com precisão cirúrgica constelações e sistemas estelares que só poderiam ser vistos com telescópios avançados, nomeando estrelas por designações que não aparecem em livros infantis. Todas essas famílias, que antes se sentiam isoladas, assustadas, questionando sua própria sanidade, começaram a se conectar. Criaram um grupo de apoio, encontrando-se quinzenalmente nas casas uns dos outros. Não era nada formal, nada organizado como movimento ou religião. Era apenas um espaço seguro onde podiam compartilhar suas experiências sem medo de julgamento, onde suas crianças podiam interagir com outras que também lembravam, onde pais confusos podiam encontrar conforto e confirmação de que não estavam loucos. E quanto mais compartilhavam, mais padrões emergiam. Havia uma consistência extraordinária nas narrativas das crianças, embora viessem de backgrounds completamente diferentes. Famílias religiosas e famílias ateias, famílias ricas e famílias pobres, diferentes etnias, diferentes níveis educacionais. E, no entanto, as crianças descreviam experiências notavelmente similares. Todas falavam sobre um lugar de transição, de preparação. A maioria mencionava a lua de alguma forma, como estação de passagem, como portal, como lugar de aprendizado. Todas descreviam seres luminosos que as instruíram. Todas mencionavam missões, propósitos específicos que traziam codificados. E todas, sem exceção, diziam a mesma coisa: que vieram agora porque era hora. Porque a humanidade estava em um ponto de escolha, porque era necessário lembrar verdades esquecidas. Um dos pais do grupo era professor de física na universidade local, Dr. Miguel Santos. Ele havia sido profundamente cético inicialmente quando seu filho de 5 anos, Theo, começou a falar sobre a estrutura matemática da luz que forma as almas. Mas conforme ouvia as outras crianças, conforme documentava as consistências, sua curiosidade científica superou seu ceticismo. Ele decidiu investigar mais profundamente. Começou a pesquisar casos similares documentados na literatura científica. Descobriu o trabalho extenso do Dr. Ian Stevenson, que havia passado décadas na Universidade da Virgínia, documentando mais de 3.000 casos de crianças que alegavam lembrar de vidas passadas, muitos dos quais continham detalhes verificáveis que a criança não poderia ter conhecido por meios normais. Descobriu pesquisas sobre experiências de quase morte em crianças pequenas, onde relatavam encontros com seres de luz, visões de lugares celestiais, conhecimento de eventos que aconteceram enquanto estavam clinicamente mortas. Descobriu estudos sobre crianças prodígio, Mozart compondo sinfonias aos 5 anos, Ramanujan desenvolvendo teoremas matemáticos complexos sem educação formal, e teorias sobre como talvez estivessem acessando conhecimento de fontes além de suas vidas atuais. Mas o que ele encontrou, que mais o impactou, foi uma pesquisa recente, ainda não amplamente divulgada, conduzida por uma equipe internacional de psicólogos e neurocientistas.
O estudo havia identificado um aumento estatisticamente significativo nas últimas 2 décadas de crianças nascidas com o que chamavam de memórias transpessoais acessíveis, crianças que mantinham, além da idade típica, lembranças de experiências pré-natais, intervidas ou vidas anteriores. O fenômeno estava sendo observado globalmente, em culturas diversas, e os pesquisadores estavam perplexos quanto à causa. É como se o véu estivesse ficando mais fino, disse o Dr. Miguel ao grupo em um de seus encontros. Como se, por alguma razão que não compreendemos, mais crianças estão nascendo com acesso a níveis de consciência que normalmente são bloqueados ou esquecidos logo após o nascimento. A ciência ainda não tem uma explicação, mas os dados são inegáveis. Isso está acontecendo em escala global. Uma das mães, chamada Beatriz, que trabalhava como terapeuta holística, ofereceu uma perspectiva diferente. Talvez não seja o véu que está mudando. Talvez seja a própria Terra. Há tradições espirituais antigas que falam sobre ciclos de consciência planetária, sobre eras onde a humanidade está mais desconectada da dimensão espiritual e eras onde a conexão se fortalece novamente. E se estivermos entrando em um novo ciclo? E se a Terra, como sistema vivo consciente, estivesse elevando sua frequência e isso naturalmente afetasse como as almas encarnam? O pai de Sofia, ainda lutando para integrar sua mente analítica com as experiências que estava vivenciando, perguntou: mas por que agora especificamente? Por que neste momento da história humana? Foi Theo, o filho de 5 anos do Dr. Miguel, quem respondeu. Ele estava sentado no chão brincando com blocos de montar, aparentemente alheio à conversa dos adultos, mas de repente, sem levantar os olhos de seus blocos, disse com uma clareza que silenciou todos na sala: porque a Terra está doente e precisa lembrar como se curar. Porque as pessoas esqueceram que são uma família só e estão machucando umas às outras. Porque tem coisas grandes vindo, coisas que vão assustar muito. E se ninguém lembrar que a morte não é o fim e que somos todos conectados, muita gente vai se perder no medo. Por isso, a gente veio lembrando, para segurar a luz enquanto fica escuro. O silêncio que seguiu foi profundo, carregado. Vários adultos começaram a chorar silenciosamente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento, como se, em algum nível profundo de suas próprias almas, eles soubessem que aquelas palavras eram verdadeiras, que aquela criança de 5 anos havia articulado uma verdade que eles próprios sentiam, mas não conseguiam nomear. Sofia, que estava sentada no colo de sua mãe, acrescentou suavemente: mas vai ficar tudo bem no final. Mesmo que fique difícil, vai ficar tudo bem, porque tem muita gente ajudando que a gente não vê e porque a Terra quer ficar boa, ela está cansada de sofrer. Beatriz, a terapeuta, perguntou gentilmente: Sofia, quando você diz que tem gente ajudando que não vemos, você quer dizer os seres que estavam com vocês na Lua? Sim, eles, mas também outras pessoas. Pessoas que já morreram, mas não foram embora totalmente. Pessoas de outros lugares que estão cuidando da Terra porque amam ela. E tem a própria Terra também. Ela é viva, ela pensa, ela sente. A gente esqueceu, mas ela não esqueceu da gente. Outra criança, um menino de 6 anos chamado Gabriel, que até então havia ficado quieto, falou: e tem Jesus também. Ele está ajudando muito. Ele ama a Terra mais que todo mundo. A menção a Jesus fez alguns pais se mexerem desconfortavelmente. Alguns eram religiosos, outros não. E havia uma hesitação tácita em trazer religião específica para aquelas conversas. Mas o padre que estava no grupo, Padre João, cujo filho também tinha memórias similares, interveio gentilmente. Gabriel, você pode nos contar mais sobre isso? Sobre Jesus ajudando? O menino pensou por um momento, mordendo o lábio inferior como crianças fazem quando estão tentando encontrar as palavras certas. Ele não está ajudando, tipo, mandar coisas acontecerem. Ele está ajudando, tipo mostrando o caminho,
mostrando que o amor é mais forte que o medo, que a vida é mais forte que a morte. Ele já fez isso uma vez, quando veio aqui, e agora ele está fazendo de novo, mas diferente. Agora ele está dentro de todo mundo que escolhe amar. Ele é tipo uma luz que acende dentro das pessoas quando elas lembram quem são de verdade. O Padre João tinha lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Em décadas de ministério, de estudo teológico, de pregação e aconselhamento, nunca havia ouvido uma descrição tão clara, tão pura, tão teologicamente profunda da natureza do Cristo cósmico. E estava saindo da boca de uma criança de 6 anos. Você viu Jesus na lua, Gabriel? Antes de nascer? Não na lua, mais acima. Mas a luz dele chegava na lua e aquecia todo mundo lá. E quando a gente veio para a Terra, ele colocou um pedacinho dessa luz dentro da gente para não esquecermos completamente. Melissa, que estava sentada perto de Gabriel, concordou. É verdade, todo mundo tem esse pedacinho de luz, só que a maioria esqueceu que tem. Nossa missão é lembrar as pessoas. Como? Perguntou a mãe de Melissa. Como crianças tão pequenas podem lembrar adultos de algo assim? Sofia respondeu, com aquela sabedoria antiga que agora seus pais haviam aprendido a reconhecer. A gente não precisa fazer nada de especial. Só precisa ser. Quando a gente lembra, isso ajuda outras pessoas a lembrarem também. É tipo quando você acende uma vela no escuro. Ela não precisa fazer nada, só brilhar e o escuro fica menor. A gente é as velas. As semanas se transformaram em meses. O grupo continuou se encontrando e outras famílias continuaram a se juntar. Chegaram a ter mais de 20 famílias participando regularmente. Algumas vinham de cidades vizinhas, dirigindo horas para participar desses encontros onde finalmente se sentiam compreendidas, onde suas experiências impossíveis encontravam validação e comunidade. Mas nem tudo foram flores. Conforme a história começou a vazar para além do círculo fechado do grupo, inevitavelmente, porque histórias assim não podem ser contidas para sempre, vieram críticas, zombarias e até hostilidade. Alguns pastores locais denunciaram do púlpito o que chamaram de engano demoníaco, alertando suas congregações contra essas falsas doutrinas que colocavam experiências místicas acima da revelação bíblica. Céticos na internet, quando alguns relatos foram postados em fóruns, ridicularizaram implacavelmente, acusando os pais de abuso infantil, de implantação de falsas memórias, de exploração de crianças para ganho financeiro ou notoriedade. Uma matéria foi publicada no jornal local, mas o jornalista responsável havia abordado a história com sensacionalismo e descrédito óbvio, pintando os pais como fanáticos delirantes e as crianças como vítimas de lavagem cerebral. O artigo causou dor real. Algumas das famílias enfrentaram discriminação em suas comunidades, olhares de julgamento na escola, até tentativas de intervenção de serviços de proteção à criança baseadas em denúncias anônimas. Foi um período difícil. Algumas famílias se afastaram do grupo, temerosas das consequências sociais. Outras consideraram seriamente parar de falar abertamente sobre suas experiências, voltar ao armário do silêncio, onde pelo menos estariam seguras do julgamento público. Mas algo interessante aconteceu. As crianças, que estavam no centro de toda essa controvérsia, permaneceram inabaláveis. Não pareciam perturbadas pela descrença ou hostilidade dos adultos. Continuavam suas vidas normais, rindo, brincando, crescendo. E quando falavam sobre suas memórias, faziam-no com a mesma naturalidade e certeza de sempre, completamente indiferentes ao debate furioso que acontecia ao seu redor. Por que isso não te incomoda? E a mãe de Sofia perguntou certa noite, depois que a filha a havia ouvido, acidentalmente, pois os pais tentavam protegê-la disso, alguns comentários cruéis que vizinhos haviam feito. Por que você não fica triste quando as pessoas dizem que não acreditam em você? Sofia, já com 5 anos agora, o tempo havia passado,
Olhou para a mãe com aqueles olhos profundos e respondeu com simplicidade desconcertante: "Porque não muda nada, mamãe. A verdade continua sendo verdade mesmo quando ninguém acredita. E no fundo, bem fundo, todo mundo sabe. Só que eles esqueceram que sabem. Um dia vão lembrar. Não preciso convencer ninguém. Só preciso lembrar e isso já ajuda." A sabedoria daquela criança de 5 anos humilhou e inspirou sua mãe simultaneamente. Quantos adultos conseguiriam manter tal equanimidade diante de descrença e hostilidade? Quantos conseguiriam permanecer centrados em sua verdade sem a necessidade de validação externa? E, no entanto, ali estava sua pequena Sofia, demonstrando uma maturidade espiritual que alguns monges levam décadas de prática para alcançar. Foi durante esse período tumultuado que algo extraordinário aconteceu, algo que daria aos céticos pelo menos uma pausa para reconsideração. O doutor Miguel, usando sua posição na universidade, conseguiu arranjar que algumas das crianças participassem de um estudo informal com colegas nas áreas de neurociência e psicologia. Nada invasivo, nada que pudesse prejudicá-las. Apenas alguns testes cognitivos, escaneamentos de EEG durante meditação ou quando falavam sobre suas memórias, e entrevistas estruturadas conduzidas por profissionais treinados. Os resultados foram publicados em um pequeno paper em uma revista acadêmica marginal. Nenhuma publicação mainstream aceitaria algo tão controverso. Mas os dados eram fascinantes. Quando as crianças falavam sobre suas memórias pré-natais, seus padrões de ondas cerebrais mostravam atividade em regiões normalmente associadas com memória autobiográfica genuína, não com fantasia ou imaginação. Mais intrigante ainda, durante esses momentos, havia a ativação simultânea de regiões do córtex pré-frontal que normalmente só são totalmente desenvolvidas na idade adulta. Era como se, ao acessarem essas memórias, as crianças temporariamente tivessem acesso a capacidades cognitivas além de seu estágio de desenvolvimento. Além disso, testes de conhecimento revelaram que várias das crianças demonstravam familiaridade com conceitos matemáticos, linguísticos, astronômicos, que não haviam sido ensinados a elas. Não era conhecimento enciclopédico completo, mas eram fragmentos, intuições, que elas não deveriam ter. Não prova nada conclusivamente, admitiu o Dr. Miguel ao grupo. A ciência sempre pode encontrar explicações alternativas. Memória genética, conhecimento inconsciente absorvido do ambiente, coincidência estatística. Mas acrescenta mais uma camada de evidência de que algo genuíno está acontecendo. Algo que merece ser levado a sério, não ridicularizado. Paralelamente aos eventos locais, algo maior estava acontecendo globalmente, embora poucos percebessem ainda. Através da internet, pais de diferentes países começaram a se conectar. Um fórum online discreto havia sido criado onde famílias, passando por experiências similares, podiam compartilhar anonimamente. O que emergiu dessas conversas foi surpreendente. O fenômeno não era local, não era cultural, não estava confinado a nenhuma religião ou geografia específica. Estava acontecendo em todos os continentes, em culturas completamente diferentes. Crianças no Japão falando sobre o lugar de névoa de prata entre mundos. Crianças na Índia descrevendo jardins de luz onde almas aguardam. Crianças em países africanos relatando encontros com ancestrais que as prepararam para a missão terrena. Crianças na Europa, nas Américas, na Austrália, todas compartilhando elementos centrais comuns. Memórias pré-natais, experiências em lugares de transição, muitas mencionando a Lua especificamente, encontros com seres luminosos, conhecimento de terem vindo com propósito e missão.
Um pesquisador independente, compilando dados desse fórum e de outros relatos documentados, estimou que poderia haver dezenas de milhares de crianças globalmente, possivelmente centenas de milhares, nascidas nas últimas 2 décadas com essas memórias acessíveis. Não era mais um fenômeno de casos isolados. Era um movimento, uma onda, algo acontecendo na própria natureza da consciência humana encarnada. Por que agora? A pergunta continuava ecoando, e embora ninguém tivesse uma resposta definitiva, uma teoria começava a emergir das próprias palavras das crianças. Quando perguntadas diretamente, por que vocês vieram agora lembrando quando a maioria das crianças nasce esquecendo? Suas respostas, através de culturas e continentes, eram notavelmente consistentes. Porque a Terra está passando por uma mudança grande. Porque as pessoas precisam acordar antes que seja tarde demais. Porque tem que ter gente que lembra para ajudar quem esqueceu. Porque está na hora de escolher, continuar com medo ou voltar para o amor. De volta ao grupo local, que continuava se reunindo apesar das dificuldades, um momento particular marcou um ponto de virada para todos os presentes. Foi durante um encontro em uma tarde de sábado, na casa do Padre João. As crianças estavam brincando no quintal, enquanto os adultos conversavam na sala sobre os desafios que enfrentavam, sobre como proteger suas crianças do julgamento externo enquanto honravam suas experiências. De repente, todas as crianças pararam de brincar simultaneamente. Simplesmente pararam, como se um interruptor tivesse sido desligado. Os adultos, percebendo o silêncio súbito, voltaram-se para olhar através da janela que dava para o quintal. As crianças, todas as 15 que estavam lá, haviam se reunido em um círculo de mãos dadas, olhando para cima. Seus rostos tinham aquela expressão que os pais haviam aprendido a reconhecer. A expressão de quem está acessando algo além do momento presente. Os adultos saíram para o quintal silenciosamente, formando um círculo maior ao redor do círculo de crianças, não querendo interromper, mas profundamente curiosos. Por vários minutos, as crianças permaneceram assim, em silêncio, olhando para o céu da tarde onde a lua crescente já era fracamente visível. Então Sofia falou, mas sua voz tinha uma qualidade diferente, como se estivesse traduzindo algo que estava ouvindo de outro lugar. Está chegando perto. A porta vai abrir de novo em breve. Nem todos vão estar prontos, mas alguns vão. E quando abrir, muita coisa vai mudar. A lua vai acordar, a terra vai lembrar. E as pessoas vão ter que escolher se querem lembrar junto ou continuar dormindo. Outra criança, Theo, continuou com a mesma qualidade de voz. Não precisa ter medo. Medo só existe quando a gente esquece que é eterno. Ninguém pode morrer de verdade. Só pode esquecer por um tempo. Mas todo mundo acorda de novo, sempre. Gabriel acrescentou. Jesus disse para contar que ele nunca foi embora. Ele só está esperando que as pessoas parem de procurar ele só nas igrejas e nos céus e comecem a procurar ele dentro delas mesmas, porque é lá que ele sempre esteve. E então, tão subitamente quanto havia começado, o momento passou. As crianças soltaram as mãos, piscaram como quem acorda de um sonho e voltaram a brincar como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas os adultos ficaram paralisados. Alguns chorando abertamente, todos visceralmente conscientes de que haviam testemunhado algo que transcendia completamente explicação ordinária. Eles estavam canalizando, sussurrou Beatriz, a terapeuta. Como médiuns, estavam servindo como portais para uma mensagem. Ou estavam lembrando juntos, sugeriu o Padre João suavemente. Lembrando de algo que lhes foi dito antes de virem. E o círculo, a conexão entre eles, permitiu que acessassem essa memória mais claramente. Ou ambos, disse o Dr. Miguel. Talvez não haja diferença real entre memória profunda da alma e canalização de inteligências superiores. Talvez sejam a mesma coisa vista de ângulos diferentes. Aquela experiência fortaleceu a resolução do grupo.
Se havia alguma dúvida remanescente sobre a legitimidade do que suas crianças estavam vivenciando, aquilo a dissipou. Eles haviam visto, coletivamente, algo que simplesmente não podia ser explicado por fantasia infantil ou imaginação ou influência parental. Alguma forma de inteligência estava operando através dessas crianças. Alguma forma de conhecimento estava sendo transmitida. E eles tinham a responsabilidade, não o privilégio, de proteger essas crianças enquanto elas cumpriam suas missões, quaisquer que fossem. Os meses continuaram passando. As crianças foram crescendo. E como Sofia havia previsto, conforme amadureciam, as memórias começavam gradualmente a desbotar, a se tornar menos acessíveis. Por volta dos 7 ou 8 anos, a maioria delas retinha apenas fragmentos, sensações, certezas emocionais, mais do que memórias narrativas claras. Era como se, tendo cumprido seu papel inicial de lembrar e de ancorar essa lembrança na consciência coletiva, agora pudessem relaxar e viver suas infâncias mais plenamente. Mas algo havia mudado permanentemente, tanto nas crianças quanto em suas famílias. Todas viviam agora com uma certeza inabalável de que a vida era mais, muito mais, do que o visível, que a consciência sobrevivia à morte, que havia inteligência e propósito organizando o cosmos, que o amor era a força fundamental do universo, que estavam conectados a algo infinitamente maior que eles mesmos. E lentamente, silenciosamente, essa certeza começou a se espalhar. Não através de pregação ou proselitismo, mas através de presença. Essas famílias viviam de forma diferente. Amavam mais abertamente, tinham menos medo, enfrentavam dificuldades com mais graça. E as pessoas ao seu redor notavam, perguntavam, e quando perguntavam, ouviam as histórias. E algumas dessas pessoas, as que estavam prontas, sentiam algo ressoar profundamente dentro de si. Uma lembrança ancestral começando a despertar. Um reconhecimento de verdades que elas também haviam conhecido, mas esquecido. A mãe de Sofia, olhando para trás alguns anos depois, percebeu que ela própria havia mudado tanto quanto sua filha. As memórias de Sofia haviam sido apenas o catalisador. O verdadeiro presente era o despertar que isso havia provocado nela própria. A permissão que havia dado a si mesma para questionar tudo o que pensava saber, para abrir-se a possibilidades que antes descartaria como absurdas. Ela havia começado a meditar, a orar, embora não da forma que havia aprendido na igreja quando criança, a sentir sua própria conexão com algo maior. E em alguns momentos raros, mas preciosos, durante meditações profundas, ela também começou a lembrar. Não de forma tão clara quanto Sofia, mas fragmentos, sensações de ter existido antes, memórias de ter escolhido esta vida, vislumbres de ter estado, sim, naquele lugar de luz que Sofia descrevia. Todos são crianças da lua, ela percebeu. Todos vieram de lá ou de lugares similares. Todos já estiveram nesses portais entre mundos. Todos foram instruídos, preparados, enviados com missões. A única diferença é que alguns lembravam e outros não. Mas no fundo mais profundo da alma, todos sabiam. E talvez a missão das crianças lembradoras não fosse ensinar algo novo, mas ajudar a humanidade a relembrar o que sempre soube. A lua continuava sua vigília silenciosa no céu. Noite após noite, mês após mês, ano após ano, inalterada e imutável do ponto de vista humano. Mas para aqueles que haviam sido tocados por essas histórias, por essas crianças, a lua nunca mais seria apenas uma rocha morta orbitando a Terra. Seria um símbolo, um lembrete, um portal ainda existente mesmo que adormecido. Uma promessa de que há mais entre o céu e a terra do que nossa filosofia limitada consegue sonhar. E Sofia, agora com 7 anos, embora já não falasse tão frequentemente sobre suas memórias, às vezes olhava para a lua com um pequeno sorriso, como quem reconhece um velho amigo, e sussurrava baixinho só para si mesma. Ainda lembro de você,
E você ainda lembra de mim. E um dia, quando for a hora certa, todo mundo vai lembrar de novo. O que a NASA e a Bíblia esconderam. Talvez nada tenha sido escondido intencionalmente. Talvez estivesse sempre lá, nas fotografias anômalas que ninguém quis investigar, nos versículos sobre a Lua, como luminar que ninguém questionou, nas experiências dos astronautas que foram minimizadas, nas tradições místicas que foram descartadas como superstição. Talvez a verdade nunca tenha sido escondida, apenas esquecida, guardada nas profundezas da alma humana, esperando o momento certo para ressurgir. E talvez esse momento seja agora, trazido de volta por crianças que nasceram lembrando o que nós todos um dia soubemos, que somos mais do que este corpo, mais do que esta vida, mais do que este pequeno planeta, que somos viajantes cósmicos em uma jornada eterna, que a Lua foi, e talvez ainda seja, uma das estações nessa jornada, e que o amor, sempre o amor, é o fio que conecta tudo. Se esta história tocou sua alma, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que o amor atravessa o tempo, que a consciência sobrevive à morte, que nenhuma vida é em vão, que todos estamos conectados em uma teia sagrada de existência que se estende além das estrelas. E lembre-se, quando olhar para a Lua hoje à noite, você também já esteve lá, no fundo, você sabe. Permita-se lembrar.